para a pregação. Gostaria que os irmãos abrissem no livro de Marcos, no capítulo 14, no versículo 36. Hoje, como todos sabem, é culto de EBT, mas eu não sou um grande pregador, estão ainda começando, então eu peço que os irmãos me perdoem. E Marcos, capítulo 14, no versículo 36. Será uma palavra breve apenas, mas peço que toda a igreja seja com os ouvidos atentos para o que o Senhor tem para falar nesta noite. Aleluia. Marcos, no capítulo 14, no versículo 36. A igreja que achou diz amém? E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Faça de mim este cálice, contudo não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Também existem outras versões que diz, e dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice, todavia não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Aleluia, irmãos. O tema para essa pregação que eu propus aqui é aquilo que nós desejamos nem sempre é o que precisamos. Aleluia. Este versículo, irmão, que se encontra em Marcos no capítulo 14, no versículo 36, é protagonizada nada mais nada menos pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que na sua última oração ali no Getsemane, ele disse estas frases, e ele pediu para Deus que, se fosse possível, afastasse dele este cálice, irmãos. E aqui nós encontramos Jesus de uma forma muito aflito, porque esses são os momentos antes de Jesus ser preso, ser julgado e condenado à morte por cruz, irmãos. E por isso Jesus fez esse pedido, que, se fosse possível, que Deus pudesse afastar este cálice dele. E por mais que essa passagem refere-se a Jesus, eu não entrarei, não pregarei exatamente no caso de Jesus, de ter sido crucificado, no caso da oração de Jesus, mas sim pela frase dita por ele. Esta frase ela é protagonizada por Jesus, mas muitas das vezes ela também representa nós que somos cristãos. Muitas das vezes nós temos algo em nossa vida que às vezes nós pedimos para Deus que, se for possível, Ele possa afastar isto de nós. Mas muitas das vezes essas coisas que acontecem em nossas vidas são necessárias para o nosso caminho, são necessárias para que o projeto de Deus se realize em nossa vida. A missão de Jesus Cristo na terra era ser crucificado, era ser morto para que eu, você, para que todos nós pudéssemos estar aqui hoje salvos e remidos pelo sangue dele. E aqui nós podemos ver que, por mais que Jesus fosse o filho legítimo de Deus, ele também não gostaria de passar por aquelas coisas, irmãos. Ninguém gostaria de ser morto por cruz, ninguém gostaria de ser crucificado, de ser torturado, julgado. Mas mesmo assim, ele confiou no Senhor, mesmo assim, ele se entregou ali para que os objetivos do Senhor na vida dele fossem cumpridos. E essa crucificação, ela era a missão final de Jesus na terra, antes de voltar para o reino dos céus. E por mais que ele temesse toda aquela situação, ali vai dizer que Jesus estava muito aflito, que ele até mesmo chegava a suar sangue, que é algo que acontece com os seres humanos quando eles estão sentindo uma grande aflição, quando eles estão sentindo uma grande dor, não física, mas uma grande dor sentimental. E ali Jesus estava aflito, ele estava sofrendo por dentro. E assim como Jesus ele tinha o seu dever aqui nesta terra, nós também estamos aqui por um motivo, nós também temos o nosso dever. E porém, muitas das vezes que nós desejamos não vai de acordo com o que Deus tem planejado para a nossa vida. Muitas das vezes, muito o que nós desejamos não está de acordo com os planos de Deus em nossas vidas. Ou pior ainda, muitas das vezes o que nós desejamos vai ao contrário do que Deus quer para nós, o que Deus quer para a sua vida, para o caminho que o Senhor traçou e quer que você siga. Voltando lá para a frase de Jesus, onde ele disse: se possível, afasta de mim este cálice. Neste caso, o cálice, a palavra cálice, ela é usada como sentido figurado. E nesse sentido de tomar o cálice, quer dizer que ele queria, tomar um cálice significa suportar uma experiência. Seja uma experiência boa, seja uma experiência ruim, tomar um cálice é ter que suportar uma experiência. E todos nós, nas nossas vidas, assim como Jesus, nós temos que tomar um cálice, no qual nós devemos tomar para que a vontade do Senhor seja feita. Jesus ali teve que tomar o seu cálice, que era ser
julgado, que era ser perseguido, que era ser maltratado e ser crucificado. E assim como ele teve um cálice para tomar, nós também temos um cálice em nossa vida. Porém, muitas das vezes o que acontece é que muitos fogem desse cálice, pelo fato dele ser amargo, e por não estar de acordo com o desejo daquela pessoa. O Jesus ali tinha talvez o cálice mais amargo do que todos já tiveram. Ele tinha que morrer por muitas pessoas que pecavam contra ele, que pecavam contra Deus, e muitas das vezes pessoas que escarneciam dele, mas mesmo assim ele confiou no Senhor, ele teve fé em Deus, porque ele sabia que aquele era o caminho que Deus tinha feito para ele. Ele sabia que acima da vontade dele, a vontade de Deus deveria ser feita. Talvez então você deseje ter dinheiro, ter a sua casa própria. Talvez muitos aí no mundo tenham o desejo de curtir a sua vida ao máximo, mas isso tudo ele não é necessário para a sua vida. Não que nós não podemos ter essas coisas, não podemos ter dinheiro, não podemos ter casas e curtir a nossa vida, mas o problema é quando as nossas vontades se fazem acima das vontades de Deus. O problema é quando as nossas vontades elas não estão de acordo com o que Deus tem para a nossa vida. Porque Deus ele sabe o que nós precisamos. Deus ele sabe do que é necessário para as nossas vidas. E o que nós realmente precisamos, acima de todas as outras coisas, o que nós precisamos é de Deus, é do amor de Deus, é do amor de Jesus Cristo e da graça do Espírito Santo em nossas vidas. Acima de todas as outras coisas que nós temos, o mais importante é nós termos Deus. Aleluia. Como eu disse, Deus ele sabe de tudo, de todas as coisas. Ele sabe o que nós precisamos, do que você precisa. E Ele sabe até mesmo do que nós necessitamos quando nem nós sabemos do que nós realmente precisamos. Porque Ele conhece nosso interior, Ele conhece os nossos desejos. E o que Deus tem para cada um de nós, irmãos, é o melhor. E é o que nós precisamos. Às vezes você pensa em ter algo, mas Deus tem uma coisa muito melhor preparada para você, que talvez você não entenda agora, talvez você só vai entender lá para frente. Mas Deus, Ele é grandioso em nossas vidas, e Ele tem coisas boas para nós. Ele nunca vai deixar que nós tenhamos apenas coisas ruins. Para aqueles que o servem, para aqueles que amam ao Senhor, Ele sempre tem coisas boas. Tudo que Ele fez por você é perfeito. Os planos de Deus na sua vida é perfeito, irmão. E Ele foi feito com todos os detalhes, com toda a atenção e com muito amor do seu Pai. Portanto, voltando no assunto de Jesus, Ele passou por muitas dificuldades. O caminho que Deus escolheu que Ele seguisse, com certeza não era um mar de rosas. E muitas das vezes, irmãos, o nosso caminho não vai ser um mar de rosas. Muitas das vezes, para fazermos a vontade de Deus, vamos ter que passar por muitos espinhos, por muitas dificuldades, irmãos. Mas eu creio uma coisa: se o caminho for difícil, é porque a bênção vai ser grande. Se o caminho vai ser difícil, é porque Deus tem uma coisa grande para nos dar no final. Por exemplo, as pessoas do mundo, muitas das vezes nós olhamos para elas, talvez a situação delas possa até mesmo estar melhor do que nós. Talvez elas não possam até mesmo passar por tantas dificuldades como nós passamos. Às vezes parece até mesmo que a vida delas está um mar de rosas. Só que nós sabemos que no final disso não terá um bom destino. Porque muitas das vezes um caminho fácil não vai te levar a uma conquista milagrosa, uma conquista vitoriosa. Porque muitos, como a própria Bíblia diz, a porta para o céu é estreita. E como mesmo com a porta do céu sendo estreita, o destino para o qual nós iremos, que é o céu, irá recompensar cada coisa no qual nós passamos aqui. Cada coisa que nós passamos nesta terra, seja por dificuldades, seja pelos problemas que tivemos que passar, um dia nós seremos recompensados para a honra e glória do Senhor. E outrora, talvez, até mesmo você podia estar no mundo aproveitando tudo que Ele tem a oferecer, mas depois, muitas das vezes, nós pegamos como exemplo aqueles que estão perdidos no final de uma festa, no final de beberem, de se drogarem, irmãos. Naquele momento, a pessoa está ali se divertindo, mas depois no final vem as consequências, irmãos. E assim é para aqueles que escolhem um caminho fácil, um caminho sem injustiça, um caminho sem o amor de nosso Pai, um caminho sem ter que fazer a vontade de Deus. Pode ser um caminho fácil, mas no final você terá que sofrer com todas as consequências que as suas ações trouxeram. Portanto, se o desejo é baseado nas coisas do mundo,
o seu desejo é baseado nas coisas do mundo, mas apenas Deus tem o que realmente é necessário para nossas vidas, e Ele tem muito mais a oferecer do que coisas fáceis no mundo. Talvez você, aqui nesse momento, já tenha ouvido alguém chegar em você e falar: olha, você vai ser um grande levita, você vai ser um grande pregador, um grande pastor. Talvez na hora você duvidou e pensou: será que eu consigo ser isso? Ou então você até mesmo possa ter pensado: isso é muita responsabilidade, eu não consigo, é um caminho no qual eu não quero tomar. Talvez você já tenha tentado se afastar disso, porque você não queria seguir os planos de Deus, porque era um caminho talvez que você pensasse ser torturoso, um caminho que você pensasse ser difícil, irmãos. Porque realmente, uma pessoa que serve a Deus nem sempre vai ter um caminho fácil, nem sempre vai ter um caminho que as coisas vêm facilmente para a sua mão. Quando você escolhe o caminho de Deus, o caminho que Deus quer para a sua vida, Ele tem grandes recompensas sim, mas muitas das vezes nós vamos ter que dedicar cada vez mais nosso tempo a Deus. Nós vamos ter que acordar durante as madrugadas para orar, para falar com Ele. Nós iremos passar por problemas, nós seremos muitas das vezes humilhados no mundo, as pessoas vão escarnecer de nós, as pessoas vão escarnecer do nosso Deus, e nós teremos que passar todas essas coisas e talvez abaixar as nossas cabeças, porque é isso que Deus quer para nossas vidas, irmãos. E muitas das vezes essas dificuldades, as pessoas pensam e falam: não, eu não quero ir para a igreja, eu não quero saber o que Deus tem para a minha vida, porque eu não quero passar por essas coisas, é muito complicado por mim. Mas irmãos, eu sei de uma coisa: se você pedir forças para Deus, se você pedir para que Ele te dê ânimo, se você pedir que Ele falar assim com Ele: Senhor, me ajude, ó Pai, eu não consigo, eu não posso seguir esse caminho sem o Senhor. Eu creio que Ele vai te ajudar, eu creio que Ele vai te tornar num grande pregador, como alguém já pode ter dito um dia, num grande pastor, como alguém já pode ter dito um dia, num grande levita, num grande servo do Senhor, porque Ele é fiel para cumprir, irmãos. Se Ele fez uma promessa, se Ele traçou um caminho em sua vida, irmãos, é porque vai acontecer, queira você ou não. E muitas das vezes é muito mais fácil nós cooperarmos com o que Deus quer para a nossa vida do que tentarmos fugir, porque se nós tentarmos fugir, Deus muitas das vezes vai fazer as coisas de uma forma muito mais complicada para que elas aconteçam. Um exemplo disso é o próprio Jonas, que ele tinha a missão de levar a palavra de Deus para a cidade de Nínive, que era uma cidade que estava cheia de pecado. Mas ao invés de fazer o que Deus tinha falado para ele, de seguir o trajeto que Deus queria para ele, ele preferiu fugir. E por ali ele passou por grandes problemas, passou por uma tempestade no barco, ele foi jogado no alto mar e foi engolido por uma baleia, onde ele teve que ficar ali dentro de numa barriga de uma baleia, irmãos. Então, queira você ou não, você fugindo ou não, muitas vezes as coisas de Deus vão acontecer sim na sua vida. Então é muito melhor que nós vamos cooperar, que nós vamos estar agarrados com o nosso Senhor e falar: Senhor, eu aceito o que você tem para mim. Eu não tenho capacidades ainda para ser o que o Senhor tem para mim. Eu não tenho a força suficiente para seguir o trajeto que o Senhor me deu, mas eu creio no Senhor, eu creio na sua palavra e eu creio na sua promessa. Aleluias, glória a Deus, louvado seja o Senhor Jesus Cristo, irmãos. Portanto, o nosso desejo, ele nem é sempre o que nós precisamos, porque muitas vezes nossos desejos vai contra o que Deus quer, irmãos. Por isso é importante nós sempre também estarmos ligados com Deus, estarmos ligados com Ele, falando com Ele para nós sabermos também qual é o desejo que Deus quer nas nossas vidas. Muitas das vezes você quer tentar ser algo, mas você às vezes não pede a instrução de Deus, você não pede a Deus para saber se é isso que Ele realmente quer para você, porque é sempre importante, porque quando Deus é o nosso conselheiro, não tem como algo dar errado, porque se Ele falar que é para seguirmos em frente, nós seguirmos, é porque vai dar certo. Agora, se Ele falar que não siga em frente, filho, não é isso que eu quero para você, nós devemos apenas obedecer ao nosso Pai, porque Ele sabe de tudo, Ele sabe de todas as coisas. Glória a Deus, aleluia, irmãos. Glória a Deus. Portanto, era essa a palavra que eu queria trazer para os irmãos. Como eu disse, era uma palavra curta. Eu ainda estou aprendendo a pregar, mas eu creio que assim como Deus está fazendo o trajeto em sua vida para você ser um grande levita, um grande pregador, eu também creio que Ele tem planos para a minha vida. Por isso é que eu estou aqui cooperando para a vontade de Deus, cooperando para os planos deles, para que
Tudo que Ele quer que aconteça em minha vida, aconteça, irmãos. E se você às vezes duvida da sua capacidade, não duvide. Quando eu cheguei aqui nesta igreja, eu pensava, eu nunca vou conseguir ser aquilo que me falaram desde pequeno. Ficavam me falando que eu iria pregar a palavra do Senhor, que um dia eu chegaria a ser pastor, mas eu sempre duvidava. Até mesmo um tempo eu cheguei a falar, eu não quero pregar a palavra do Senhor, eu não quero subir no altar e falar com um monte de pessoas orando. É muita responsabilidade, é muito cargo, é um cargo muito pesado que eu não aguento mais. O Senhor, Ele tem me dado, Ele tem me capacitado cada vez mais, e eu creio que Ele vai continuar capacitando. Aleluia. Vou estar convidando aqui a nossa levita Daiane, que estará louvando. Também gostaria que todos se colocassem de pé para estarmos aqui orando, para estarmos aqui encerrando este culto para a honra e glória do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, irmão. Se quiserem, podem chegar à frente. Nós estaremos louvando ao Senhor, dando o nosso último júbilo deste culto para Ele. E logo após também eu estarei orando e dando a bênção apostólica. Aleluia. Glória a Deus.